Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Felipe Melo faz uma baita análise sobre a vitória do Verdão em cima do Cerro Porteño lá no Paraguai, que lhe deu a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Jogo. O Palmeiras sim. E o Abel fez uma coisa sensacional ontem, porque a minha sensação é de que ele ia tirar o Vitor Roque em algum momento, de que ele ia preservar o menino em algum momento, de que, poxa, o menino não está bem, tira, bota o Flaco, quem sabe o Flaco vai entrar e vai resolver. Cara, ele bancou o moleque até o final e na última bola praticamente do jogo ele dá aquela arrancada, e só o menino dá uma arrancada daquela, com a força que ele tem. E aí muda completamente a atuação dele. O que parecia ser um jogo, e o Palmeiras quase toma um empate, toma 2 bolas na trave em sequência. Tem um pouco de estrela, mas tem coisa de treinador que esse sim sabe ver futebol com 100 minutos. Não fica limitado a momentos. Por isso que a gente não colocou que o Palmeiras está 100%. A gente colocou que o jogo de ontem foi 100% Palmeiras. Muita gente não gosta, conheço muita gente que não gosta de ver o Palmeiras jogar, acha que não traz um encantamento, acha que o time poderia jogar um futebol mais vistoso pelos jogadores que tem. Isso é ponto de vista, né? Existe campeonato justamente que é para julgar, a competição que é para julgar quem é o melhor time. Só no fim do ano a gente vai saber. Mas nas competições até aqui, o Palmeiras é o líder isolado do brasileiro, o único time 100% na Libertadores. Chegou ontem ao 19º jogo, sem perder fora de casa. E por isso a gente manchetou aqui, 100% Palmeiras. Tudo isso foi a campo ontem no Paraguai, numa partida cujos melhores momentos a gente coloca na tela, em que o Palmeiras também descansou o jogador. O Vanderlan jogou de lateral esquerdo. Cumprindo as funções que o Abel designou para ele. Mas ele, às vezes, vacilava em alguns pontos técnicos mesmo de um centroavante. E eu concordo contigo quanto a isso. Mas é por isso que quando eu falei no início do programa sobre a soberba de certos clubes, de repente nem soberba é uma palavra muito forte, mas de repente a falta de humildade, né? E quando o Lino fala, não, mas quando começa o mata-mata, de fato muda. Os últimos campeões têm sido campeões times brasileiros, né? Mas até um certo momento que não vai... Será que vai chegar no mata-mata? Será que precisa realmente passar por isso para mudar ou para entender a competição? E eu vou além, Felipe. Assim, se a gente... Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo, e eu vou entrar mais nesse ponto, mas o Flamengo ano passado foi o segundo colocado do grupo, chegou no mata-mata, decidiu fora e caiu. Ano retrasado a mesma coisa. Então, assim... A Libertadores, para mim, é uma competição para ser jogada desde o primeiro minuto. É claro que você, às vezes, não vai jogar bem, você vai ter um dia ali que o adversário vai te superar na estratégia, ou você vai criar, não vai fazer gol, os caras vão no contra-ataque, empatam um jogo ou vencem um jogo. Isso é do futebol, acontece. Agora, o que a gente tem que louvar no caso do Palmeiras, que a gente está falando, é justamente esse foco o tempo inteiro no jogo. É impressionante ontem. O Cerro Porteño tentou pressionar, fazia ligação direta, no segundo tempo subiu marcação. O Palmeiras foi um time que, tirando as bolas na trave, cedeu pouquíssimas chances ao Cerro Porteño. Você vai pegar o jogo inteiro, você não vai ver uma chance clara criada. E digo mais, só criou aquela chance no final porque encheu o time de atacante e ocupou a área com um monte de gente. Foi no desespero, e tomou contra-ataque logo depois. E o Palmeiras poderia ter resolvido o jogo bem antes, né? Não, devia ter resolvido. O que a gente estaria falando hoje se uma daquelas da trave acaba entrando? Que o Palmeiras teve muitas oportunidades, dominou, você tem que resolver o jogo. Exatamente. Quando o jogo aparece para você resolver. Muito o Vitor Roque não está vivendo um grande momento. Resultado, mas sem dúvida seria o comentário hoje. Claro. O Palmeiras não matou o jogo. Eu acho até que o Palmeiras no segundo tempo melhora em relação ao primeiro. Fica mais com a bola, é mais seletivo na hora de escolher as jogadas de ataque. A entrada do Mike pelo lado direito foi muito importante, ele entra muito bem no jogo. Só uma observação, Coutinho, o dedo hoje estaria apontado para quem? Para o Vitor Roque, né? Vitor Roque, verdade. Se aquelas bolas na trave entram, o dedo hoje já está em cima do Vitor Roque, que não pode perder um gol daquele. Externamente falando, né? Porque sim. Internamente pode ter certeza que... O que dizer do Vitor Roque até aqui? Cara, eu acho que ele melhorou o time. Pode não estar jogando... Pô, mas gastaram 25 milhões de euros. Pode não estar jogando... Estou dando uma generalizada, porque o próprio Rogério, em outras palavras, falou isso. Olha, nós começamos jogando de 1-0 e depois mudamos totalmente a nossa postura. Por quê? Porque achou que fosse fazer 2, 3 gols? Sem respeitar quem está do outro lado, que é um grande time também. Então, eu acho que isso aí... E dá tempo ainda, né, gente? Ainda dá tempo os times brasileiros, né? O Flamengo tem 2 jogos dentro de casa, o Bahia ainda tem os jogos ainda. Dá para todo mundo classificar? Ainda é tempo de todo mundo classificar. Mas que não precisa passar por isso.
Porque o torcedor fica chateado. Né? E os clubes grandes que são, com grandes atletas que tem, acho que não precisava passar por um momento tão difícil, sabe? O Flamengo voltar da Argentina, poxa, será? Temos que ganhar 2 jogos em casa, temos que ver outro resultado. Não precisa, o Flamengo tem um time tão bom que ela já pode ter matado o jogo, já, os 3 primeiros jogos eram 3 vitórias do Flamengo. Meu modo de pensar. Até entendo que classifica. Pelo grande time que tem, pelo grande treinador que não vive uma grande fase, muitos estão falando que não vive uma grande fase, mas no início ainda, eu falei, olha, tem que ter paciência, não é o melhor agora e tampouco é o pior hoje, sabe? Faz parte do processo, agora, é jovem tem uma ainda. questão, ó. Eu também acho que o Flamengo tem tudo para se classificar. Agora, o Flamengo vai ter que acelerar tudo na Libertadores agora e o Palmeiras, olhando a agenda aqui, já classificado, já garantido em primeiro, pode se dar o luxo de fazer como ele fez ontem, inclusive, descansar alguns jogadores em jogos de Libertadores em casa, porque a agenda do Palmeiras é pesadíssima, como todos os times aqui no futebol brasileiro. O Palmeiras vai encarar nesse domingo o São Paulo em Barueri e depois vai receber o Bolívar. Eu acho que, por exemplo, dá para segurar o jogador contra o Bolívar e dá para ganhar o jogo em casa. Depois ele vai ter o Bragantino fora, pelo Campeonato Brasileiro. Que hoje é o vice-líder. Confronto diretaço, né? Depois ele vai ter o Ceará em casa, Copa do Brasil, o jogo da volta. Esse jogo não dá para descansar ninguém. Vantagem mínima que ele conquistou no Castelão. E aí o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois o Sporting Cristal em casa. Onde que eu acho que dá para segurar? Na Libertadores. Sim. Quando a gente mostrar a agenda do Flamengo daqui a pouquinho, vocês vão ver que o Flamengo já não pode se dar esse luxo. Né? O Flamengo vai ter que jogar, se ele quiser manter o plano de priorizar o brasileiro, como foi anunciado, ele vai ter que jogar agora Brasileiro e Libertadores com o pé lá embaixo. E o Palmeiras vai poder dosar melhor o seu elenco. Aliás, por falar em elenco, ontem um jogador que não é titular teve uma participação primordial. O Lucas Evangelista, ó, parabéns pra você, cara. Ele sofre a falta, em vez de ficar rolando, reclamando, já pega a bola. Era o motor do time, segundo homem de meio campo, em vez ele joga um pouquinho mais adiantado. E é impressionante o quanto ele chegou no Palmeiras e rapidamente se adaptou. Parece que joga no Palmeiras há 5 anos. Um bom tempo de lesão que ele ficou. Ficou fora. Nas últimas 2 temporadas ele sofreu com lesões. Perdeu muito com a lesão dele. E tem um outro detalhe, até para entrar nesse papo aí da humildade, do foco, da concentração no jogo. Cara, teve uma imagem, eu não vi o jogo do Palmeiras ao vivo ontem, eu vi hoje de manhã o jogo do Palmeiras. Uma imagem num escanteio no final do primeiro tempo, né? O que geralmente acontece quando uma equipe faz um gol, faz 1-0 ali? Há um relaxamento natural nos minutos seguintes daquela equipe. O Palmeiras tem um escanteio logo depois, o Cerro Porteño, perdão, tem um escanteio. E você vai olhar a feição do Lucas Evangelista, ele está fazendo um bloqueio de marcação, é um cara mais alto do Cerro Porteño. Ele não está lá para disputar a pelota, ele está para impedir que o cara chegue na bola. Você olha para a cara dele, ele está tão focado no lance e chamando a atenção dos companheiros e cobrando. E é um cara que chegou ontem no clube. Então ele rapidamente já entendeu qual é o comportamento ali. Ontem, inclusive, o Abel na coletiva fala sobre isso. Ele é perguntado por um membro da imprensa paraguaia. O que você acha que o seu time teve de superior? Ele falou, olha, o meu time tecnicamente é superior ao Cerro Porteño. Entre aspas, ele tem a obrigação de ganhar dentro ou fora de casa. Mas para mim, a obrigação do meu time é competir. Não importa se o jogador está mal tecnicamente, se ele está mal fisicamente, se taticamente ele não entendeu o que eu pedi, ele tem que entrar em campo e dar a vida pelo time, pelo clube, por essa camisa. E, assim, essa postura do Lucas Evangelista inclui também bater a falta rapidamente, de não ficar no chão ali rolando e enrolando e tudo mais. Cara, me chamou muita atenção, sabe? Esse pequeno detalhe do jogo, uma marcação de um escanteio que não aconteceu nada. Mas você vê na cara do... A jogada e mandar bater de novo era grande? Eu acho que era grande. Muito bem dito pelo Nino. Concordo 1000% com você. De fato, e no Brasil, acho que o árbitro teria apitado falta e teria mandado voltar. Peraí, gente, não, volta lá. Para. Não pode levar vantagem assim. Que isso? 2 metros na frente? Não, mas eu caí e rolei, eu só bati, não. Não, e ele é o prejudicado, né? Na jogada, impediram ele de jogar, ele levanta rápido e bate. Vamos ouvir o Abel e depois uma notícia, não é fumaça branca ainda, mas é de quase num grande clube brasileiro procurando o técnico que o GE acaba de publicar. Antes, vamos ouvir Abel Ferreira. Muito bem. O jogo, o Palmeiras começa bem os primeiros 10 minutos. Esse menino Alan realmente é um jogador com muita capacidade. O Abel ontem, o Felipe Anderson não viajou, ele montou o time com o Giai, com o Fux e o Gomes, né? Gomes e Fux, e o Vanderlan como Alan, ele poupou o Piquerez não entrou no jogo. Esses detalhes são importantes, né? Ele está fazendo a gestão do elenco. Começa com o Evangelista, Martínez e Estevão, Facundo que não para, sei lá, acho que é o
89º jogo dele seguido, o Vitor Roque e o Estevão. Esses primeiros 10 minutos, o Palmeiras ameaçou ter um controle, ter um domínio, mas depois foi perdendo, foi errando muitos passes, e o jogo ficou igual e ruim, tá? Não ficou bom, não. Ficou ruim, ficou ali, o Cerro também não criava muita coisa, né? Não conseguia chegar no primeiro tempo, até que rolou aquele lance do Evangelista, a falta, ele bateu rápido, e o Estevão fez 1-0. Isso trouxe tranquilidade para o time, e o segundo gol não saiu, porque, pô, esse gol aí, se o Barcelona tivesse pago ao Palmeiras 150 milhões de euros, de reais, sei lá esse gol não pode perder, nem eu acho que perderia, certo? Eu perderia esse gol. Ele parou ali na frente e foi muito mal no lance. E olha o detalhe que interessante. Foi logo depois desse lance, acabou o jogo, primeiro tempo, e a saída para o vestiário do Palmeiras era perto da torcida. E a torcida do Palmeiras apoiou, Vitor Roque, e o Estevão estava saindo com ele. E o Estevão viu o movimento da torcida, olhou para a torcida, conversou alguma coisa com ele, e mesmo assim ele não olhou para a torcida, desceu de cabeça baixa. E o Vitor Roque sentiu esse gol que ele perdeu. Sentiu. O segundo tempo dele foi pior. Ele estava muito acelerado ou ele estava muito atrasado nos lances para poder estar perto dos companheiros dele. O Paulinho entrou, vocês podem pegar os minutos. O Paulinho está liberado para jogar 35 minutos. Então, ainda em mais 2 ou 3 jogos, ele vai entrar no decorrer do jogo. O Paulinho teve uma fratura por estresse, porém, a gente precisa entender por que a fratura aconteceu. Ela aconteceu porque tem uma doença, uma membrana que envolve o osso. Popularmente as pessoas chamam de canelite, que é uma inflamação nessa membrana, e isso foi crescendo até gerar a fratura por estresse. O Paulinho, se não cuidar bem dele, lá na frente ele pode ter novamente essa contusão. Então, o Palmeiras está tomando todo o cuidado para que ele se recupere 100% e vá ganhando a forma física. A gente está vendo o lance dele aí, uma bola, não fez o gol por pouco, né? Um jogador muito diferente. E o segundo tempo, o Cerro emendou uma pressão, esses 2 lances são os principais, um chute na trave, depois uma bola de cabeça na trave, e no final o Vitor Roque fez 2-0. Foi um jogo de controle e tranquilo, gente, tranquilo. Você não vê, deu para rodar o elenco. Evangelista e Fux saíram no primeiro tempo por causa de cartão amarelo. O Piquerez não jogou. Entrou o Mike para ganhar ritmo, certo? Então foi um jogo de controle. O Veiga também entrou no final para ganhar um pouco de, para que o elenco esteja inteiro para os próximos jogos. E vamos trazer aqui mais algumas informações dessa vitória do Palmeiras. Segundo nota do SofaScore, o melhor jogador da partida do Palmeiras, o que teve uma maior nota, foi Paulinho, com uma nota 7.9. Acredito por causa da sua assistência, e ele teve também uma finalização ali numa boa jogada, em que o goleiro fez uma excelente defesa. O segundo jogador que teve a segunda maior nota do Palmeiras foi Giai. Realmente Giai vem tendo um crescimento de rendimento muito grande, não só nessas 2 últimas partidas, também contra o Vasco, como também anteriormente a isso. E Estevão foi o terceiro jogador que teve a maior nota, com 7.6. E vamos falar aqui sobre as finalizações do Palmeiras, né? O Verdão finalizou 9 vezes durante a partida, 6 delas foram no gol. Em comparação ao jogo contra o Vasco, se não me engano, o Palmeiras finalizou 15 vezes e somente 2 delas foram no gol. Ou seja, teve pelo menos uma eficiência de acertar o alvo. E aí só perdeu ainda muitos gols claros, principalmente aquele de Vitor Roque, que um atacante daquele não pode perder. Ou toca pro companheiro, ou então tira do goleiro, bota no canto. Ele ficou nervoso, chutou em cima do goleiro. Mas enfim, no final também fez um baita golaço, que aí apagou essa má impressão desse gol perdido. Mas enfim, com essa vitória o Palmeiras já está classificado para as 8ª de finais da Libertadores. Neste momento, o Sporting Cristal está vencendo o Bolívar. E aí o que acontece? Fica todas as outras equipes com 4 pontos e o Palmeiras com 12. Ou seja, primeiro lugar já está garantido também. Enfim, essas são as informações aí do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. E avante palestra!